Olá, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a secretária da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Maureen Lazzaretti, porque tem uma série de programações aqui no Estado. Vamos falar então um pouco também dos desafios da pasta. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada aqui no RDTV. convite. Vamos já falar sobre a programação da semana, sim. já que estamos iniciando, né? E hoje já tem uma série de atividades, né? Como é que vai ser aqui no Estado? O que a SEMA está preparando? Nós temos atividades em todo o estado. Aqui em Cuiabá, nós iniciamos a Semana do Meio Ambiente às 8h30, com uma caminhada ecológica, diversos plantio de mudas e diversas atividades no Parque Mãe Bonifácio. Convido a todos. A extensão da Semana do Meio Ambiente vai por todo o estado e durante a semana nós teremos diversas atividades, com palestras, visitas técnicas. Toda a programação está no site da Secretaria, chama todos para visitar e tentar enquadrar alguma dessas atividades no seu dia a dia. Temos ainda destaque o importante lançamento do projeto Juntos pela Araguaia, no dia 5 de junho, na cidade de Barra do Garças. É um maior projeto de revitalização de bacia hidrográfica do país. Ele está sendo lançado pelos governos do estado de Mato Grosso e Goiás. Nosso governador idealizou esse projeto juntamente com o governador Caiado de Goiás, ainda na fase de campanha. E nesse momento nós construímos o projeto e ele será lançado no dia 5 com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Serão 10.000 hectares de revitalização de áreas de preservação permanente e recargas de aquífero nas cabeceiras do rio Araguaia, um importante rio para o estado de Mato Grosso, tanto para a economia quanto para o aspecto social da nossa comunidade, e ele precisa de ajuda. Nós temos registros de comprometimento do rio importantes por voçorocas, por assoreamento. Então, para nós, para o estado de Mato Grosso, na Semana do Meio Ambiente, no Dia Internacional do Meio Ambiente, é uma alegria poder lançar um projeto dessa envergadura. Esses eventos todos, eles podem, quem quiser pode participar? Tem algum tipo de inscrição que tem que ser feita? Ou basta acompanhar lá no site da SEMA e estar presente? Para o nosso seminário, para algumas atividades é preciso fazer inscrição. A grande maioria delas é aberta, mas para algumas é importante que seja feita a inscrição para garantir a participação. Uhum. Bom, tem já 5 meses, né, que esse governo iniciou e a senhora assumiu a pasta. Quais são os desafios que você considera maiores para a secretaria? Porque, na verdade, a atuação da SEMA é muito abrangente, né, e há muitos pontos até nevrálgicos no Estado que a SEMA tem que atuar como fiscalizadora. Então, quais serão para você nesse governo, esse desafio, secretária? Posso dizer que os desafios são imensos, né? Tentando resumidamente falar daqueles que a gente considera os principais, pelo momento em que vivemos, pela condição em que assumimos a secretaria. O maior desafio hoje, de fato, é combater o desmatamento e promover a regularização ambiental dos imóveis rurais do estado de Mato Grosso, sem perder de vista também a necessidade do órgão de ser eficiente no licenciamento ambiental e na conservação dos nossos espaços protegidos. Para isso, nós estabelecemos um plano de ação consistente, atacando aquelas emergências nos primeiros 6 meses. Concentramos muito esforço em resgatar uma condição de voltar à normalidade na Secretaria no aspecto da Operação Polígono, porque era uma condição de fragilidade emergente na SEMA. Já no primeiro mês nós conseguimos fazer um plano de ação juntamente com o Ministério Público e com a ADEMA. Esse plano de ação está em execução. Gostaria de destacar essa situação porque a sociedade espera muito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente no âmbito do CAR. Essa é uma situação que aflige os produtores rurais e o nosso Estado tem uma vocação para o agronegócio inegável. É a mola motora do nosso Estado e do próprio país, dada a representatividade que Mato Grosso tem para o Brasil. Com isso, além de uma série de mudanças internas, de procedimento, para dar mais segurança para a sociedade, nós também abrimos um edital de contratação temporária com o apoio do Ministério Público. Esse processo seletivo está em andamento, nós vamos chamar 50 analistas com formação superior para iniciar a análise do CAR. Além disso, toda a estrutura da SEMA está sendo preparada para que esses analistas possam iniciar a partir de 1º de julho e com isso nós vamos dar vazão às análises do cadastro ambiental rural, levar o produtor rural para a legalidade.
O combate ao desmatamento também é uma importante política que nós precisamos, inclusive para manter o estado de Mato Grosso no rol dos estados binacionais que produzem com sustentabilidade. Nos últimos 14 anos, nós reduzimos o desmatamento em 89% comparado ao ano de 2004, que foi o ápice do desmatamento no país. Além disso, mesmo com essa redução, nós ampliamos, praticamente dobramos a produção de grãos e de bovino. Isso demonstra que o estado é sustentável, mas para que isso se mantenha, nós precisamos combater o desmatamento fortemente. Agora, no início do mês de maio, nós tivemos o balanço dos primeiros meses e o estado de Mato Grosso mantém a redução do desmatamento comparado ao ano passado, que havia uma sinalização de aumento. Vamos combater fortemente esse desmatamento, porque precisamos que o estado de Mato Grosso entre no rol dos estados que promove o desmatamento apenas naquilo que é permitido para a legislação. Nosso combate é focado no desmatamento ilegal e, ao mesmo tempo, fazemos um esforço enorme para que o estado seja eficiente no licenciamento. Para o empreendedor que queira empreender em Mato Grosso, ele tenha a segurança de que as atividades que ele for desenvolver vão ser analisadas e o órgão fará essa análise e a entrega do ato para ele no tempo previsto em lei. Então, esses serão os nossos desafios. E, por último, para ser mais objetiva, na conservação. Nós temos um plano de ação para a regularização das nossas unidades de conservação, para dar o acesso à população para as unidades de conservação, que é um espaço protegido, mas também é um espaço que pode permitir à comunidade científica trabalhar, produzir documentos científicos que depois possam ser usados por nós e por toda a sociedade. Bom, uma das críticas relacionadas à área é quanto às multas aplicadas, né, àqueles que desmatam ilegalmente, enfim, e que muitas vezes dentro da demora no sistema, elas acabam prescrevendo, né? Como é que, o que a senhora pretende ou está fazendo para que se evite essa situação? Porque isso até pode estimular, né, aquele desmatador ou, né, quem está ilegal, porque aí é só esperar, enrolar um pouquinho e a gente consegue depois ficar livre dessa multa. Isso é um desafio que aflige a todos há anos e temos uma estratégia para ele também. Ainda no termo de compromisso, quando nós discutíamos com o Ministério Público em janeiro uma estratégia para trazer para a regularidade as pessoas que se envolveram na Operação Polígono, nós construímos um procedimento que, felizmente, foi trazido pelo Decreto Federal de 11 de abril como um modelo, que, na verdade, busca, antes de se iniciar ou logo depois de se iniciar uma autuação, a compatibilização dela. O que significa? O decreto federal, ele prevê que, lavrado um auto de infração, ao invés de se fazer a defesa e prolongar o trâmite daquele processo por 5, 6, às vezes 10 anos, vai ser feita uma audiência de conciliação. Nesta audiência, será oportunizado discutir os aspectos centrais desse auto de infração e, estabelecendo realmente o foco do que foi a conduta infracional, faça-se um termo de ajustamento de conduta ou um projeto para recuperação daquilo que é essencial e este acordo elimina a continuidade do processo. Com isso, entendemos que é possível, primeiro, o efeito pedagógico daquela infração, porque a pessoa acaba reconhecendo, e segundo, elimina a quantidade enorme de processos que se postergam por anos. E se houver algum vício formal, que às vezes ocorre, a gente vê que existem diversas decisões que anulam por vício formal e determinam a lavratura de outro, isso é feito de imediato. E a gente acaba tendo o efeito da repressão aplicado. Já estamos fazendo isso dentro do núcleo do Ministério Público com a situação da Operação Polígono, com os 340 casos em que for identificada alguma inconsistência no CAR durante a Operação Polígono. Os frutos desta conciliação têm sido muito positivos, tanto para a sociedade, quanto para o órgão ambiental, para a Delegacia Especializada de Meio Ambiente, para o próprio Ministério Público, porque no âmbito das 3 responsabilizações previstas na Constituição, tudo se concilia num único momento, com os 3 órgãos debatendo juntamente com o empreendedor, o proprietário rural. Bom, esse ano já teve 2 situações preocupantes, né, de mortandade de peixes, que surgiu aí, a mais grave talvez, a maior, que teve inclusive mais repercussão nas mídias, né, meios de comunicação, redes sociais, foi a morte de 13 toneladas de peixes no Telespires.
A multa aplicada, do que foi divulgado, foi de 50 milhões para a Energia Sinop, é isso mesmo? Como é que está essa questão, secretária? Bom, essa mortandade de peixes, ela ocorreu no início do enchimento do reservatório. Esse enchimento do reservatório é um momento bastante delicado de um empreendimento hidroelétrico. A equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Delegacia Especializada de Meio Ambiente e do Batalhão Ambiental acompanharam. Naquela oportunidade, se identificou que um procedimento de comportas é que acabou gerando essa mortandade. Nós aplicamos a multa no valor de 50 milhões porque, dentre as características daquele evento, entendemos que a responsabilidade e o dano eram no máximo que a legislação previa. Por isso, a multa foi aplicada neste percentual. Ela está em fase de instrução processual da multa para que a gente possa identificar com absoluta certeza todas as causas que levaram à mortandade de peixes a jusante do barramento, abaixo da barragem. Existe uma perícia judicial que fora determinada no âmbito da ação civil pública, que está sendo conduzida na Vara Federal de Sinop, e a definição concreta dos valores, do tamanho do impacto, porque o valor da multa está diretamente atrelado ao tamanho do impacto, né, ao dano ambiental causado, só poderá ser definida de forma concreta com a conclusão desta perícia. Hoje, nós temos essa situação que foi eventual já controlada. O enchimento do reservatório já ocorreu, aquela mortandade de peixe teve seus efeitos disseminados com todas as ações mitigadoras que foram implementadas e nós continuamos o monitoramento a respeito do comportamento do lago, do empreendimento como um todo, no âmbito do licenciamento ambiental. De fato, é um evento que nos preocupa. Todas as ações que a Secretaria, o Batalhão e a DEMA fizeram ao longo do processo de enchimento do reservatório vai servir para nós como um caso que será aplicado para evitar situação como essa em outros processos de licenciamento. Que até um dos questionamentos levantados pelo Ministério Público, né, estadual foi justamente ter se dado essa autorização sem exigir que a empresa retirasse a vegetação, né, para evitar ali, falando em termos mais, né, coloquiais, o apodrecimento daquela vegetação que foi inundada e aí gerando gases tóxicos, enfim. Isso como tornar mais eficiente essa situação e evitar, então, como a senhora acabou de falar, futuras situações semelhantes? Esse evento, ele não tem relação com a formação do lago, né? Essa discussão a respeito do quantitativo de desmatamento, isso foi trabalhado no âmbito científico da modelagem matemática. Havia uma divergência entre os técnicos, os cientistas, a respeito da eficiência dessa modelagem. Durante todo o monitoramento do enchimento do reservatório até agora, nós não vimos alterações significativas na formação do lago. Então, a modelagem matemática até o presente momento tem demonstrado que o que era esperado para o comportamento do lago foi previsto na modelagem matemática. O evento da mortandade de peixes, ele ocorreu abaixo da represa, né, da barragem. Então, não tem relação com aquela discussão que foi travada e que continua sendo monitorada no enchimento do reservatório. Esta condição das causas da morte, elas estão muito mais próximas de serem causadas pela estrutura que havia ainda de sedimento na bacia de dissipação abaixo do barramento e não acima da barragem, onde foi realizada a modelagem matemática e discutido cientificamente o comportamento vamos dizer assim, desse material lenhoso que permaneceu no lago. E as comunidades que de uma certa forma foram prejudicadas, existe uma previsão ou a possibilidade de elas serem, de uma certa forma, até remuneradas, né? Compensadas por esse, né? Muitas são ribeirinhas, inclusive, sim, né? No âmbito da ação civil pública, a ação civil pública, né, ela tem como pressuposto reparar o dano.
e compensar. A partir do momento que for identificado a extensão desse dano na perícia que está sendo realizada, com absoluta convicção, essas situações de compensação, de reparação e de medidas que venham a retornar o ambiente e compensar aqueles atingidos serão definidos dentro do processo da ação civil pública. Até porque alguns municípios, as comunidades, eles já se manifestaram, registraram aqueles prejuízos que entenderam que foram praticados em decorrência desse evento, e no âmbito desta ação isso será previsto. Né? No âmbito da autuação, a compensação não se confunde, mas na ação civil pública, cujo objetivo é reparar o dano, isso com certeza será previsto. Bom, a senhora falou sobre a questão de desmatamento como um desafio, né? E a gente tem visto aí, saiu essa semana um decreto, né, do presidente da República reduzindo a composição do CONAMA. Existem alguns projetos que estão em andamento. Na Câmara, por exemplo, foi aprovado aí um texto inicialmente de uma medida provisória alterando o Código Florestal, que quando foi aprovado, inclusive, já gerou muitas críticas, né, porque houve alterações de percentuais aí de preservação. Enfim, essas ações do governo federal estão sendo muito criticadas por ambientalistas, né? E isso, de certa forma, preocupa a secretaria? A senhora, como secretária, pode atrapalhar ações aqui no estado, por exemplo, que é um estado que tem uma grande área também de preservação e, enfim, com essa preocupação que a senhora tem do desmatamento? Respondendo a primeira pergunta em relação ao CONAMA. Nós temos, todos os órgãos ambientais, eles, de certa forma, dependem muito do CONAMA. O CONAMA é o conselho que regulamenta os padrões que são utilizados por nós, executores da política ambiental nacional, no âmbito do licenciamento ambiental. Existem críticas ao modelo que estava implantado do CONAMA. Um CONAMA com 100 conselheiros é impossível de ser administrado. A produtividade do conselho nos últimos anos ela é ínfima, né? As reuniões eram muito conturbadas, porque é um número muito grande de conselheiros e é muito difícil se discutir política pública com aquele formato. Fazemos algumas críticas com a redução muito expressiva, principalmente no âmbito da participação dos estados. Por que defender a participação dos estados? Porque são os estados que executam a política pública de licenciamento ambiental na sua grande maioria. Os municípios ainda iniciam essa atividade no âmbito da sua competência, que é local. A maciça maioria dos licenciamentos ambientais são executados pelo Estado. Então, o Estado deveria ter uma representatividade compatível com o exercício da sua atividade no CONAMA. Então, a ABEMA, que é a Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, emitiu uma nota criticando a redução muito expressiva. Não se critica a redução em si do CONAMA, porque todos compreendem que ele estava muito inchado e o modelo não estava sendo eficiente nos últimos 10 anos. Foi de 100 para 23, exatamente. Né? Talvez uma redução menos expressiva pudesse obter o resultado esperado, que é tornar o CONAMA mais eficiente, sem comprometer a participação dos entes que, de fato, precisam estar no Conselho. No âmbito das outras alterações, o Estado de Mato Grosso se preocupa, sim, com a possibilidade de haver uma expressiva alteração das regras, porque isso compromete todas as políticas públicas que temos aplicado no Estado de Mato Grosso. Nós precisamos de clima. A discussão é real. Mato Grosso, como um produtor agrícola, né, e pecuário, nós precisamos que o clima colabore, porque sem ele nós não produzimos. E existe uma relação direta entre a cobertura florestal, seja ela qual for do tipo de vegetação, com a manutenção do clima. Então, nos preocupa que essas alterações possam vir, inclusive, nos obrigar a refazer novamente o cadastro ambiental rural, porque as regras de aplicação e de regularização sejam alteradas. Isso preocupa a execução da política pública e também preocupa no contexto ambiental do país e de todas as nossas políticas públicas. Mas acreditamos ainda que isso será, de certa forma, conduzida da forma correta e que a gente possa manter aquilo que durante anos foi discutido no âmbito do Código Florestal. Se a senhora tiver a oportunidade de falar com o presidente Bolsonaro em Barra do Garças, qual seria o seu principal destaque, digamos, a levar para ele
sob o ponto de vista do Estado de Mato Grosso? Nós pediríamos, de fato, que no âmbito nacional a visão dos estados seja bastante considerada na execução das políticas públicas. O Estado de Mato Grosso é importante para o país. As nossas iniciativas e o nosso protagonismo na execução das políticas públicas ambientais nos confere o know-how para que sejamos ouvidos. Então, nessas discussões, que entendo são importantes, porque de fato em muitos aspectos o Brasil não avançou nos últimos anos, que a gente possa ter um diálogo aberto e sermos ouvidos para que essas decisões sejam praticadas, ao menos ouvindo aqueles que, de certa forma, protagonizaram muitas das políticas públicas que hoje são nacionais. Bom, a gente já tem mais de 20 minutos, a gente sabe que o tema meio ambiente é muito extenso, nós teríamos aí, se fôssemos, né, destrinchar, digamos, cada tema, cada assunto relacionado, seria uma manhã inteira. Para a gente encerrar, secretária, tem algum outro projeto que a senhora pretende destacar da sua gestão, que as pessoas podem acompanhar, querem ver, ou relacionado à Semana do Meio Ambiente? A gente deixa à vontade. Eu destaco que na Semana do Meio Ambiente é o momento em que fazemos a reflexão sobre todas as nossas ações, né? A Secretaria de Estado tem buscado evitar esforços em todos os âmbitos da sua atuação para que a gente possa executar todas as políticas públicas. Eu não falei ainda sobre água, então eu queria destacar para a população que a nossa Superintendência de Recursos Hídricos tem se destacado nas suas atividades para a conservação, para a produção de água. Convoco a população que colabore, que vá ao nosso site, que dê sugestões. Precisamos avançar também no saneamento básico. Estamos voltando esforços a orientar e a construir o plano de gestão de resíduos sólidos no Estado. E para isso o envolvimento da sociedade é muito importante, porque o consumo de água, a manutenção dos nossos recursos hídricos e o saneamento básico são ações que dependem demasiadamente da sociedade. Então eu quero que todos reflitam o que cada um pode fazer sobre isso e contribuam para que o nosso meio ambiente e a nossa vida sejam saudáveis. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelas informações. Nós conversamos com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti, e ela falou lá no comecinho sobre o CAR, só lembrando aqui, o prazo para retificar, né, é até 31 de julho, prazo aí para os produtores acessarem aí o sistema de Mato Grosso do cadastramento ambiental rural. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você pode assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima!